Esta discussão é uma discussão muito importante e que eu acho que, como discussão importante que é, deve ser retirada o mais possível do âmbito da disputa partidária. Não sei se foi claro, eu tentei fazer isso. Estudámos o anuário do Instituto Nacional de Estatísticas, tem 556 páginas. Nós tentamos ver aquilo que ele diz. E o que ele diz, para nós, é claro. E eu peço desculpa, mas vou exibir tal como exibi ali. O que ele diz para nós é claro. Diz isto. Dormidas nos últimos 10 anos, sendo Braga a azul, Guimarães a vermelho e Viana do Castelo a verde. O que isto denota é que nós não nos comparamos de todo com Braga. Comparamos com Viana. Ora estamos acima, ora estamos abaixo, mas sempre ao mesmo par. E denota outra coisa, mais importante que isto, é que as nossas subidas são acompanhadas com as subidas dos outros. Ou seja, são por circunstâncias exteriores relativas ao turismo todo ele, ou ao turismo nacional, ou ao que for, ou às condições económicas, mas não à visibilidade concreta de Guimarães. Reparem que Braga, na mesma altura, sobe igual. E se isto é o número de dormidas, ou seja, a rentabilidade na hotelaria disto, em termos de hóspedes, que é unidade de pessoas, e peço-vos desculpa pela impressão, pior ainda, porque aqui vê-se a mesma coisa, ou seja, Guimarães e Viana sempre a par ao longo de 10 anos, Braga sempre acima, sensivelmente no dobro, tirando neste período, mas em que tem aqui até uma subida superior às subidas de Guimarães e de Viana. O que é que isto significa? Com toda a franqueza, não interessa aqui berrarmos e gritarmos e não passamos a ter razão por falar mais alto. O que interessa aqui é saber os números verdadeiros. Sempre foi esta a nossa preocupação. A pergunta mais importante é esta. Nós estamos satisfeitos com esta posição relativa? Se nós dissermos que o turismo em Guimarães sobe 5% e no resto do país sobe 10%, o nosso turismo, em termos relativos, desce, não sobe. Acho que qualquer pessoa consegue perceber isso. E é um bocado provinciano estarmos aqui a dizer que o turismo sobe porque vemos turistas aí na rua, e todos vemos, é evidente que sobe, todos sabemos isso, mas somos os primeiros interessados, e dito de outra forma, a Câmara Municipal, e quem tem essa função profissional, tem a obrigação de saber os números reais e saber se deve ou não fazer alguma coisa sobre eles. Hoje ficou claro o seguinte, eu procurei exibir números que vêm do documento ao qual o vereador Amadeu Portilho atribui credibilidade. E esses números revelam que Guimarães está a metade de Braga. Esta é que é a realidade. Para mim e para o PSD, isto não faz nenhum sentido. O facto de Guimarães ser património da humanidade há 10 anos, ser capital da cultura e todas aquelas publicações que são exibidas com tanto orgulho, são evidentemente a circunstância de sermos capital da cultura e bem. Mas nós temos que fazer alguma coisa, nós vamos ser capital da cultura, algo é suposto que seja feito. Os galardões que nós temos justificam objetivamente que os nossos números sejam muito superiores aos números de Braga. Esta é claramente a ambição do PSD, achamos que é o que Guimarães deve ambicionar. Na opinião da Câmara, e concretamente do vereador Amadeu Portilha, não. Estes números são muito bons, porque no meio de alguma gritaria, o que se retira é que não há aqui nada para que nós reflitamos. E isto é que é lamentável. Os números revelam que a nossa posição relativa, na opinião do PSD, é insuficiente, é insatisfatória. É isto. Sendo razoável, é isto. E temos que fazer alguma coisa sobre isso. Algo está a ser feito? Está. Provavelmente não é suficiente. Vamos todos trabalhar no sentido de que algo mais se faça. É lamentável que durante mais de 10 anos só tenham vindo números de postos de turismo aqui. Diz o vereador Amadeu Portilha que não são os únicos que têm, pois não sabemos. Ele não pode ter números para tratamento interno, ele tem que ter números para divulgação externa. Os vimaranenses, nomeadamente da Câmara, têm que saber os números que ele tem. Se ele tem escondidos numa gaveta, isto é absolutamente lamentável. O que eu sei, e os senhores sabem, porque são testemunhas e fazem peças sobre isso trimestralmente, é que os únicos números que a Câmara divulga são os dos postos de turismo. Mais nenhum, ponto final. Se o senhor vereador tem outros, eu insto a que ele os divulgue trimestralmente. Porque nós não queremos dizer, era só o que faltava, que Guimarães tem números piores ou melhores ou o que for, muito mais piores, não queremos dizer isso. Nós queremos saber a realidade. E achamos que a Câmara é que tem essa obrigação, não tem que ser a oposição a fazê-lo ou a vir fazê-lo, como aconteceu. Acho que, de facto, daqui resulta uma coisa, e isso, o meu orgulho particular é esse. Está-se a discutir números de turismo a sério, pela primeira vez em 10 anos, por força desta nossa iniciativa. E isto ninguém me tira, porque já vieram 2 ou 3 estudos sucessivos, até aqui não havia nenhum. Ou melhor, havia, mas na gaveta do Sr. Vereador Amadeu Portilha. Guimarães, só há 3 patrimónios da humanidade no norte do país. Guimarães, Porto e o Douro. E só há 2 capitais da cultura no norte do país. Houve o Porto e há Guimarães. Não há nenhum sentido, não há nenhuma razão lógica pela qual qualquer outra cidade, Braga ou Vila Real ou Bragança ou Viana ou a que quiserem, possa estar à frente de Guimarães. Confesso-vos, com toda a honestidade, que isso me surpreendeu. Não tinha noção disso. Não tinha noção disso.
E não vejo sequer, não consigo sequer em saber, se calhar é a minha costela, mas encontrar uma razão que o justifique. Não há nenhuma razão que o justifique. Aquilo que foi apresentado pela Fundação Sociedade de Guimarães, e disse na altura, de um protocolo com a Ryanair, permitindo que no ano 2012, digamos, as viagens para o aeroporto de Francisco Sá Carneiro sejam viagens para Guimarães, é do melhor que se fez nos últimos anos nesta área. Aliás, quero dizer uma coisa, a Fundação Sociedade de Guimarães, se noutras áreas o seu trabalho foi criticado, nesta área o trabalho tem sido muito positivo, porque quase todos, praticamente todas as pessoas que têm vindo cá, destes jornais todos, são trazidos pela Fundação Sociedade de Guimarães e acompanhados por eles, e as iniciativas têm sido deles. Ainda bem, naturalmente, também é isso que se espera, mas a atitude tem sido muito positiva e essa atitude em concreto, dessa concertação com a Ryanair, tem sido... foi decisiva, ou pode vir a ser decisiva, ainda não sabemos. Achamos que ambicionamos uma visibilidade maior. Achamos que o destaque turístico não se perceba isto de forma nenhuma, e quero deixar isto claro, como qualquer tipo de rivalidade, era só o que faltava, entre qualquer tipo de cidade. Se fosse Vila Real acima de Guimarães, eu acho que ficaria com a mesma surpresa. Na nossa opinião, Guimarães tem que ser o segundo destino do norte de Portugal, de forma muito clara. Esta é uma ambição que nos parece legítima. Se os números não revelam isso, o que é preciso saber do vereador Amadeu Portilha e da Câmara é o que pode ser feito, ou o que entendem ser feito, para mudar isso. É isto que é preciso saber. Ou se estão confortáveis com esta situação. Pelos vistos, estão satisfeitos com esta situação. Imperdoável não diria. Eu diria que seria incompreensível. Seria incompreensível. Isso ficaria absolutamente... Os números apresentados pelas duas capitais são substancialmente diferentes. Guimarães prevê 1,5 milhão de visitantes, Braga 2,5 milhões, sendo a capital da juventude. Eu confesso que... de atração inferior. Pronto, isso quer dizer, eu não sei com que base científica são feitas essas estimativas. Eu que lhe sei dizer, como cidadão europeu, é isto. Nunca ouvi falar na capital europeia da juventude. E já ouvi falar na capital europeia da cultura, muitas vezes, em muitos sítios. E qualquer um de nós, quando viaja, procura e vê nos catálogos das cidades, foi capital da cultura neste ano. Nunca ouvi falar em capital da juventude. Se há essa ambição, pois muito bem, isso naturalmente eles saberão dessa ambição. A nossa ambição, e estou certo que nisto a Câmara toda partilha disto, é que, digamos, as visitas em Guimarães sejam substancialmente superiores não a Braga, a todo o Norte. Aliás, neste ano excepcional, que rivalizem mesmo com o Porto, posso dizê-lo. Não digo que ultrapassem, porque não quero ser acusado de demagogia, e de facto não é, se calhar é uma ambição desmedida, sobretudo face aos números reais, mas que rivalizem naturalmente. Nós temos uma visibilidade absolutamente extraordinária e temos que aproveitar essa circunstância.